dados ele tem um risco de ser um x-tudão. Eu até vou me saciar, mas eu não sinto sabor de nada. A partir do momento que eu faço um mise-en-place, sei o que eu quero comer de fato, não só saciar, eu consigo sentir o sabor. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso canal da Zestplan Academy. Estamos fazendo uma jornada de entrevistas e com foco no NENA, o Código da Virada. O que é isso, gente? O Código da Virada, né? Foi como a gente encontrou aqui na Zest uma maneira de contar dos grandes erros ou possíveis acertos que deveriam ter sido feitos, onde a gente bateu o dedinho na quina na gestão, nas nossas carreiras, nas nossas experiências. Então, o NENA é o nós erramos, nós aprendemos. E eu chamo ele de o Código da Virada porque eu acredito muito que quando a gente faz, entende que teve um erro e aprende com ele, né? Isso é muito valioso. E eu estou aqui com um convidado hoje super especial, que a gente vai falar de dados e o quanto a gente pode tomar decisões erradas quando a gente está falando sobre isso, né? A ideia é mergulhar mesmo na carreira. Ele é um especialista em dados, a gente já vai apresentar ele com detalhe e eu vou direto ao ponto. E eu quero perguntar para o Abner, meu convidado de hoje. Abner, olhando para a sua trajetória, qual foi esse grande NENA na gestão de uma situação que aconteceu onde a falta de dados ou a falha, né, má interpretação desses dados levou a um erro super significativo aí na sua jornada? Nosso público quer saber onde é que você bateu o dedinho aqui na gestão de dados. Qual foi esse NENA? Boa, Manu, prazer estar aqui. Acho que antes da gente falar do NENA específico, é importante a gente entender, é melhor eu ter dado ou ter uma gama de dados gigante e eu não saber interpretar, né? E aí entrou justamente nesse ponto. A gente até tinha um dado, mas a gente chegou num momento onde a gente entendeu que ele estava, digamos que, enviesado. Qual que era o cenário que a gente tinha? A gente fazia as apurações mensais ali de resultados, dos fechamentos de vendas e tudo mais. E aí, quando a gente fazia o fechamento, a gente sempre conseguia identificar ali um atingimento tranquilo, entre aspas, das vendas. Em um determinado momento, numa reunião de gestão, houve um questionamento de que os números estavam diferentes. E aí, quando a gente foi entender, era que, de uma forma, a gente apurava apresentando os números sem desconto e a contabilidade trazia os resultados com desconto. Qual que era o impacto disso? A gente trazia um pagamento errado ali para o vendedor, um comissionamento errado diante dos atingimentos, e o maior impacto ainda não era nem no ano, era no ano seguinte. Porque se eu olhava para a apuração sem desconto e na contabilidade com desconto, na hora que eu vou planejar as minhas metas do próximo ano, eu também tenho essa divergência. Então, furou. Então, para a apuração, por exemplo, uma meta, eu tinha 100, vou colocar um valor fechado, 100, e para o resultado eu fazia 150. Beleza, até aí, ok. É um atingimento super legal e tal. Só que para o ano seguinte, quando eu ia preparar as metas, eu não olhava os 150, eu olhava uns 160, ou melhor, uns 130, né? E aí no ano seguinte, já tinha um aumento, tinha um crescimento, e aí eu comparava ali uns 140 com 160. Então vinha esse descasamento. Até a gente entender isso, foi um chãozinho. E aí, qual que era o ponto? A gente sempre debatia, falou, cara, não faz sentido, mas aquilo foi se percorrendo, até que a gente pegou uma estrutura de análise ali, foi entrar para dentro do número, a gente falou, opa, aqui está o ponto. Aí a gente começou, com o time de produtos, a rever isso, e aí sim a gente conseguiu calibrar tudo, e aí metas reais ao que de fato estava acontecendo. Então, você está me dizendo que a gente tem dados e tem dados mais, digamos que calibrados ali, isso, né? Vai estar mais numa realidade mais próxima. Aderente à realidade, né? E se eu tiver só só tenho um pacote de dados, não está ainda limpo, estruturado, não está confiável. Ao invés de eu te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma provocação. Na minha experiência, nessa jornada, né, de acompanhar resultados, rituais de gestão e tudo, eu pude perceber que
quando a gente começa a acompanhar esses dados, transforma eles em informações gerenciais, inclui eles nos rituais de gestão, a gente começa a corrigir esses dados que, se porventura, eles não estão ali tão azeitados, né? Perfeito. Então, a reflexão aqui com você é: os rituais de gestão ajudam nessa parametrização dos dados? Muito necessário, porque no momento do ciclo de gestão, naquela reunião, o líder daquela meta ou alguém que está carregando aquilo num painel, por exemplo, cara, isso aqui, o conceito disso aqui não está muito legal. E aí a gente vai para casa, avalia com o time que nos forneceu as informações e a gente chega num conceito. E aí a importância de mudança de rota. Se a gente não faz esse acompanhamento, a mudança de rota ela não acontece. E aí não é mudança de rota para fazer gol de mão, tá? Sim, é mudança de rota para conceito da meta. Então, assim, é super valioso esse ciclo de gestão, não só para ver o número, mas para entender onde ele vai chegar e se tem algum furo nesse entregável ali. E eu estava discutindo isso, sabe, num projeto que eu estou acompanhando, enfim, a gente está montando, tem uma equipe de engenharia da ZEST que está trabalhando na parte de estruturar a fundação da central de dados e as tecnologias envolvidas, e na outra frente a gente está estruturando as regras de negócio desses dados e também fazendo a limpeza deles, parametrizando e padronizando, para que isso, ao plugar na central de dados, ela traga essas informações mais assertivas. E o ponto crucial que eu dividi com esse cliente foi: tudo bem você ter essa leitura agora, mas como que, a partir de um ciclo a ciclo, você vai conseguir fazer essas padronizações acompanhando esse número, entendendo o comportamento dele, a sazonalidade, as características. Então, é um elemento muito importante na gestão que o ritual aconteça com disciplina, com cadência, né, Abner? Exato. Ferramenta de gestão para análise, né? Perfeito. E esse gancho que você trouxe, mano, foi justamente assim que a gente conseguiu identificar essa situação que eu comentei. Legal. Se a gente não faz esse acompanhamento mensal, a gente fechava o número, a gente levava. E aí o consultor veio em mim: tá totalmente errado. Olha aqui, o que está aparecendo aqui para mim. Eu falei: cara, não, mas isso aqui é o número que eu recebi do time que informa. Então, assim, cara, eu fiquei onde que eu vou? Para onde eu vou, assistente ainda, sem ter o feeling do negócio como um todo. E aí, a partir dali, eu fui entendendo o negócio. Então, a importância também de não só olhar dado, mas ter o feeling do processo como um todo. A partir dali, a gente consegue tomar uma decisão mais apropriada. Então, esse ciclo de gestão ele é muito importante, esses rituais são muito importantes para isso, realmente. Você tocou num ponto super legal da gente falar, que existem decisões baseadas em dados, mas o feeling ajuda muito a enxergar o caminho desses dados, né? Quando você conhece o negócio, o serviço ou o produto, né? Quando você vai se apropriando, né? O termo em inglês gente, não fiquem rindo do meu inglês, accountability, né? Essa apropriação, né, daquele tema, ele faz uma diferença muito grande, né, Abner? Total. Eu participei na semana passada do Strategic Planning, né, da Blueprint, e eles falaram justamente disso, a importância do feeling junto com dados. Eu não posso tomar minha decisão só com feeling e nem só com dados, porque o dado ele vai ter uma sazonalidade, possivelmente ele vai estar caindo. Se eu não tenho o entendimento da curva lá de trás, que isso é normal, eu vou tomar uma decisão de, por exemplo, demitir o consultor. Na verdade, eu tenho que ter entendimento do negócio como um todo. Então, é uma base, né? E o dado ele precisa ser um meio e não um fim. Então, muitas vezes a gente trata o dado como um fim ali, né? Então, é muito importante esse fim junto com a análise do dado por completo. Que aí sim a gente chega numa decisão assertiva. É agora que os cientistas matemáticos piram. É isso aí, justamente. Que filho que é? Mas, gente, empresas são feitas de pessoas, e pessoas que conhecem o negócio, que conhecem o produto, que entendem, têm empatia um com o outro, ou com a dor do cliente, ou em intraprocessos, né, entre os processos internos. Então, tem feeling, sim, aceite isso, que isso é parte do negócio, faz parte dessa gestão. Eu vou voltar perguntando sobre ferramentas, mas eu queria te apresentar formalmente.
Gente, eu sou Emanuele, sou aqui fundadora da Zest Plan, e aí um dos braços da nossa empresa é gerar conteúdo, é contar para vocês como a gente chegou até aqui, onde que foi essa jornada, como é que esses aprendizados da gestão nos fizeram, né, conhecer sobre várias competências. Enfim, quer saber mais sobre mim? Tá lá meu LinkedIn super completo, carreira, formações. Hoje eu quero contar para vocês quem é o Abner, né? Como é que a gente se conheceu e como é que esse profissional incrível que eu admiro tanto, né, chegou onde ele está na carreira dele e vai também trilhar os próximos passos. Conta para a gente quem é você, Abner. Bom, como a Manu disse, Abner, né? Vocês vão me encontrar no LinkedIn ali também. Meu nome é ABHNR, então não tem muito erro, não. Vai me encontrar fácil ali, Abner Dylan. Estou com 30 anos, né? Atuando hoje como analista sênior na parte de toda a parte de performance, da estratégia ali, tá? E hoje casado aí há 4 anos com a esposa, minha esposa Maria Clara. E aí vamos trilhar um grande caminho, apaixonado por essa parte de dados, uma curiosidade, comecei fazendo engenharia civil, muito pela aquele lado do pai, de influenciar, de querer, mas chegou um momento onde eu falei, cara, eu gosto disso aqui, desse acompanhamento de resultados, de dados, de trabalhar com isso, trazer esse valor com os dados, e aí me formei em economia, e estamos aí dedicado aí dia a dia com dados, painéis, dashboards, é algo que aquece aí o coração para trazer um bom desempenho ali no caminhar da carreira. Espetacular. Você já tem quantos anos de jornada de carreira? 12 anos. 12 anos, gente. E ele tem essa cara de novinho, tá vendo? Mas já tá aí com uma super avenida que já trilhou, né, Abner? Vou pegar o gancho aqui, dashboards e tal, e aí eu vou dar um foco aqui em pequenas e médias empresas. Bom. Como que essas empresas, ou se essas empresas, podem contar com ferramentas não tão sofisticadas? O arroz com feijão, o básico bem feito. E a minha pergunta para você é: a gente consegue fazer uma gestão mais estruturada, organizada, com a famosa ferramenta disponível chamada planilhas? Consegue muito. Muito do que eu falei aqui do início, desse Nena, muita coisa a gente foi construindo em Excel, né? A empresa onde eu trabalhava, isso já tem um tempo, não tinha essa adaptação que a gente tem hoje com Power BI, eu trabalhei muito com Data Studio também, mas no início era Excel. Então, a gente consegue sim. O importante é a gente ter uma boa padronização das informações. Não adianta eu ter uma miscelânea de dados ali, todos misturados, né? Eu vou, por exemplo, cliente com nomes 2 vezes diferentes, eu vou contar ele 2 vezes. Então, é importante ter uma padronização. Mas o Excel, ele, para quem não tem um Power BI ou algo do tipo, é importantíssimo o Excel. Ele já dá para a gente conseguir fazer muita coisa e ter uma visibilidade legal através dele. Então, muito do que a gente construiu lá atrás, essa visibilidade, esse entendimento das metas, Excel. Foi muito avaliando Excel. Um grande fator de sucesso para a gestão de dados é tê-los padronizados? Totalmente, totalmente. Vou pegar um exemplo, tá? A gente tem ali cancelamento de clientes, um exemplo. Eu tenho vários motivos. Às vezes eu estou com o motivo escrito 2 vezes, ou melhor, é o mesmo motivo, mas ele está escrito de forma diferente. Eu vou atrapalhar minha análise. Então, eu preciso ter essa padronização e enxugar, né? Ainda mais com Excel. No Power BI ainda eu consigo explorar um pouco mais de informação ali através dos dados. Ter mais dados e chegar em mais informações. No Excel, quanto mais precisa a informação, melhor é. Senão eu vou fazer uma bagunça, vou ter uma planilha gigante com um monte de coisa e eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, o que eu quero ver? Pô, eu só tenho um Excel, tá, mas o que eu quero ver daqui? O que eu consigo padronizar? Então, é muito importante ter aí de novo, o feeling para a gente entender o que eu quero ver, né? E aí a gente vai padronizando, vai enxugando algumas coisas e a gente vai conseguindo ter uma análise mais profunda e mais assertiva. A parte da jornada está envolvido na maturidade do processo de coleta desses dados, certo? Sim, perfeito. À medida com que a maturidade vai acontecendo, né, e como essas coletas são feitas, os rituais de gestão vão acontecendo, vai lá, padroniza, volta,
corrige, a gente vai rodando o PDCA, né? E vou fazendo melhoria contínua. E nos dados não é diferente. Então, à medida com que isso vai acontecendo, também vai mudando o patamar da maturidade do processo de coleta de dados, né? Não só da maturidade da coleta, mas a forma como que a gente apresenta. Então, à medida que eu vou atualizando, e aí é importante ter alguém detalhista para fazer essas atualizações, então a gente começa a ter alguns gargalos, inclusive padronizei. Se eu não tenho uma pessoa detalhista, eu vou perder a padronização que eu fiz. Mas mais do que essa maturidade na coleta, eu vou conseguindo enxergar, vou tendo alguns insights à medida que eu vou atualizando as informações. Pô, isso aqui é interessante, está nesse canto, eu posso trazer essa informação aqui também. Então, a gente vai se apropriando do número. Acho que a verdade é essa. Eu vou tendo mais propriedade para falar, e à medida que eu tenho mais conhecimento, eu consigo ter mais insights para trazer alguns pontos mais importantes. Então, começo pequeno, vou tendo um ciclo, vai vindo outras oportunidades de apresentar aquele número de uma forma diferente, ou mais informações, e o processo vai acontecendo de uma forma até natural. E, bom, a gente contou aqui, gente, então vamos recapitular. A gente deu um exemplo onde teve ali um gargalo na projeção de metas, e isso tem grandes impactos financeiros, de expectativa de líderes, de time, né? Porque está atrelado a condições, remuneração e etc. Falamos de um grande problema vivenciado por você, mas eu quero te perguntar agora, né, uma grande experiência positiva, né, por outro lado, a experiência que você teve numa situação em que foi feita uma tomada de decisão que dependia, né, desse ciclo dos dados, né, e como que esse resultado foi surpreendentemente, se foi surpreendentemente positivo, como é que, conta pra gente uma experiência que você tenha vivenciado com este contexto. Mano, eu quero falar duas, tá? Eu acho que tem, quando vem essa situação, vem duas coisas na mente aqui. A primeira é a gente conseguir entender o cenário e a gente conseguir construir um relatório onde ele vai mostrar uma sazonalidade e eu vou, inclusive, entender a curva do meu cliente. E aí, quando eu fiz esse relatório, a gente tinha perdido um cliente A, de uma carteira de curva A. E aí, por que a gente veio com essa construção? Porque eu conseguia, a partir dali, fornecer, trazer insumos, né, para os consultores do tipo, cara, esse cliente aqui, ele começou a cair, ele está fora de um padrão. Então, vai lá, né, faz uma visita e às vezes não tá focado só num cliente top, um cliente que deu um estouro assim de queda. É óbvio que o consultor ele vai rápido ali, ele vai atentar rápido, mas tem um caso que o cliente ele vai diminuindo aos pouquinhos. E aí é um ponto, se a gente conseguir acompanhar isso, ter essa visibilidade, eu consigo agir em tempo, né? Uma outra experiência bacana que a gente teve foi uma organização do ritual de cobrança da empresa. Então, a gente tinha os clientes, tinha a data de pagamento, e aí o cara não pagava na data, ficava 5 dias ali, e a gente não tinha essa visibilidade. Então, na hora que o time de cobrança ia fazer a cobrança, era uma mistura. Então, eu tinha um cliente com 5 dias de atraso, outro com 20, e aí o mesmo comunicado que eu levava na mesma fala para um cara de 5, eu faço para o de 20, e não é assim. Então, a gente começou a ter essa estrutura, ter um acompanhamento. As personas, né? Exatamente. E aí a gente começou a clusterizar. Pô, aqui é de 5 a 10 dias, aqui é de 10 a 15, e aí a gente começou a fazer isso. E a cadência foi muito boa, a atuação foi em tempo, e a gente começou a evitar algumas inadimplências maiores ali de tempo. Então, foi um ponto super positivo. A gente sabe, a Serasa usa muito isso. O cara acabou de vencer ali, não pagou, ele já vai entrar em contato, porque a possibilidade dele pagar logo é muito grande. Agora, se o tempo vai passando, vai haver postergação, vai demorar, então a atuação ela precisa ser mais em tempo. Então, foi um ganho muito legal que a gente teve ali. Então, uma experiência muito boa. Vou pegar esse exemplo dessa clusterização, né? Quando a gente vai segmentando, quer dizer que à medida com que os meus rituais foram acontecendo, eu fui identificando mais possibilidades de entender as alavancas desse meu indicador. E aí, minha pergunta para você pode-se dizer que isso está envolvido com a maturidade desse processo de gestão e rituais de gestão? Exato. Totalmente. Eu acho que a gente sabia que a gente precisa atuar em cobrança, mas como?
A partir do momento que eu vou fazendo isso, eu vou tendo estratégias sendo desenhadas e vai me norteando. E aí, lembra um ponto atrás que eu falei, o dado ele é o meio, ele não é o fim. Então, ele vai me mostrar o caminho. Então, a importância também de eu ter os dados corretos e dados até enxutos. Se eu tenho uma miscelânea de dados, eu vou ficar confuso, eu não sei para onde eu vou. O que eu quero olhar? Eu quero olhar a cobrança. Quero olhar o quê? Os clientes que estão com data de pagamento ali está atrasado. Então, a gente começa a enxugar, vem a maturidade, e aí, com essas informações, a gente vai começando a direcionar as estratégias. E aí, obviamente, que o ciclo ritual ele é muito importante para que isso aconteça. E não só em vendas, né? Muitas vezes a gente pensa só em vendas, é no comum todo. Em todo, né? Existem, né? Enfim, a gente pode ficar aqui uma agenda inteira falando de exemplos disso, né? E tudo mais. Abner, grandes lições, grandes nenas aí na sua carreira, 12 anos na área de gestão e dados. Hoje, você se sente preparado, né, com todas essa competência técnica e a experiência para poder estar aqui. A gente queria te agradecer muito por essa oportunidade de você dividir esses conhecimentos com a gente. Vocês que estão nos assistindo, né, e que querem traçar aí uma jornada de carreira ou queira trocar uma figurinha com o Abner, ele falou para mim que está disponível para trocar figurinhas, né? Isso aí. Pode chamar ele lá no LinkedIn. A nossa ideia, né, com este canal, o Código da Virada, é dividir experiências de gente como a gente, de gente que está ali à frente de áreas que estão gerando valor para as empresas e que tem uma contribuição aí para a sociedade, né, com os impactos que essa empresa, né, causa na sociedade como um todo. Mas como é que a gente pode dividir essas nossas experiências com outras pessoas? Então, o objetivo desse pilar aqui do canal da Zest é isso, é compartilhar conhecimento e muito além da gente pensar só em livros, que o método está aqui, né? Mas a experiência de vivenciar onde a gente errou, onde que a gente falou assim, poxa vida, não precisava fazer essa parte, não precisa ser assim. E quando a gente escuta sobre erros, né, é muito fácil falar resultados, projetos, tudo incrível, tá? Mas onde que você bateu o seu dedinho daqui e onde que ele mais doeu é o nosso objetivo aqui. Obrigada pelo seu tempo, eu espero que numa próxima oportunidade você esteja aqui com a gente. Eu estou pensando em outros temas para te convidar para vir aqui de novo, hein? Show, Manu. Eu acho que só para a gente fechar, a gente fala muitas das vezes em pílula do conhecimento, né? Eu acho que eu quero deixar uma aqui. Boa. E eu casado com uma pessoa que ama cozinhar. E uma coisa que eu aprendi é o tal do mise en place, né? Não sei se é assim que fala. Boa. Quero... Né? E a gente faz muito isso na cozinha. A gente não, porque eu sou zero cozinheiro, tá? Mas eu aprendi isso, a importância dessa organização. E aí um ponto importante aqui que eu acho que é válido, inclusive foi um dos pontos que eles trouxeram lá no Strategy Planning na semana passada, eu tenho vários dashboards na companhia. E aí eu não sei para onde eu olho. Então, em vez de eu ter um direcionamento, eu acabo ficando perdido. Mas eu acho que o principal, e aí falando para médias e pequenas empresas, é fazer um mise en place dos dados. É organizar, entender o que eu quero enxergar, separar, padronizar, e aí sim eu vou conseguir ter uma robustez bem clara. Senão eu corro o risco também de ter, eu gosto de dar um exemplo de dados, ele tem um risco de ser um x-tudão. Eu até vou me saciar, mas eu não sinto sabor de nada. A partir do momento que eu faço um mise en place, sei o que eu quero comer de fato, não só saciar, eu consigo sentir o sabor, né? Então, eu vou conseguir ser direcionado. Então, acho que é um ponto muito interessante a gente fazer essa organização dos dados certinho, para a gente conseguir, aí sim, ter informação. Sem desespero para ter o dashboard rápido, sem desespero para ter a planilha rápida. Organiza e depois a gente vai conseguir ter uma ideia mais clara ali de onde que a gente precisa ir. Essencial, eu achei sua mensagem final, se eu posso dizer assim, magnífica. Eu, como boa cozinheira, amo fazer o mise en place também, porque eu acho que ele ajuda muito, né? E se a gente for pensar, isso é aplicável em vários pilares da nossa vida, né? E aí na gestão e nos dados não seria diferente. Com certeza. Então, essa analogia é muito bacana. Então, fiquem de olho, né? Aprendam a fazer um mise en place aí dos seus dados, como é que a gente passa a saborear um hambúrguer bem
bem direcionado e com o que você quer, ao invés do X-tudão, que é só aquele famoso podrão e que vai só encher a barriga, né? Isso aí, mano. Muito bom, muito obrigada, gente. Obrigado a você. Eu posso falar aqui, siga o nosso canal e tudo. Não, gente, a gente quer dividir conhecimento, né? E se vocês quiserem, a gente vai estar aqui para trocar essas figurinhas, para trocar ideias e para dividir conhecimento. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada. Até a próxima. Obrigado a você, Manu. Tchau, até a próxima. Valeu.